Obrigada, querida. A graça e a paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Tem um tempinho que a gente não se vê, né? Tinha uma pandemia no meio do caminho. Mas, glória a Deus, o Senhor tem todas as coisas debaixo do seu governo. E Ele não foi pego de surpresa, absolutamente. O Senhor tem um propósito em tudo aquilo que Ele permite. E é tempo de nós aprendermos com esse tempo de dificuldades que vivemos. Feche os seus olhos. Talvez você chegou aqui com alguma expectativa, frustração, decepcionado. Às vezes no caminho para cá te aconteceu alguma coisa. Peço ao Senhor agora para te limpar e deixar a sua mente e o seu coração receptivos àquilo que Ele quer nos falar nessa noite. Pai, nós te bendizemos nessa noite bendita, porque acreditamos que se estamos aqui é porque a mão do Senhor nos reuniu com um propósito. E nós clamamos ao Senhor que o Senhor fale a cada um de nós na sua individualidade. O Senhor conhece cada um aqui pelo nome, suas necessidades, suas demandas, suas lutas. E nós queremos te pedir que o Senhor fale através da tua bendita palavra aquilo que o Senhor quer falar e que o Senhor faça em nós aquilo que o Senhor precisa fazer. Ajuda-nos pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 25. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Eu vou usar a versão NVI. Gênesis 25. A palavra de Deus diz assim: Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Sinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Verso 5. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-lahai-roi. Vamos até aí. Aqui o texto bíblico está narrando a descendência de Abraão, e a gente já conhece a história de Ismael, filho de Agar. Depois veio Isaque, filho de Sarai, feita Sara. E depois tiveram os filhos de Quetura, que foi chamada concubina de Abraão. Lá em 1 Crônicas 1:32, fala que Quetura foi concubina. O que é concubina? É esposa também, só que é uma esposa que socialmente tinha uma posição inferior à posição de esposa. Ok? Então, concubinas eram esposas, mas vamos dizer, diante da sociedade, eram esposas com menos privilégios, vamos dizer assim. E Agar, a gente sabe que não foi esposa de Abraão. Agar era escrava de Sarai. Nessa cultura, Abraão recebeu uma promessa de Deus, não é? Que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e que Deus suscitaria, através da vida de Abraão, um grande povo. Na verdade, Deus estava tecendo, através de Abraão, um caminho e um povo, de onde ele iria trazer salvação a todas as famílias da terra. Então, Deus chama Abraão
Da descendência de Abraão, ele traz de uma maneira miraculosa Isaque. E Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Não é isso? Então, continua aí no capítulo 25. Aí vai para mim lá para o verso 23. Ainda no capítulo 25, tá? Nós estamos aqui, a Rebeca, esposa de Isaque, teve dificuldades de engravidar, e ela engravidou, e ela estava grávida de gêmeos. E a partir do verso 23, Deus disse para ela, disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Quem disse isso, gente? Deus disse isso, ok? Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Aí a gente vê aqui o episódio, que a gente já conhece também, que ele vendeu o seu direito de primogenitura. Gente, o primogênito, ele herdava não só as riquezas, as possessões do pai, mas ele herdava a autoridade para presidir e cuidar e tomar decisões sobre a família. Então, quando Isaque recebe de Abraão, né, ele é o filho primogênito, vamos dizer, segundo o padrão de Deus, porque Ismael foi a enrolação humana. Deus não está interessado em apenas aquele que sai primeiro do ventre, mas aquele que tem o coração inclinado àquilo que Deus quer fazer. Então, pela ordem, Ismael era o filho primogênito, mas não era o primogênito segundo o coração de Deus. Ele foi fruto da precipitação, da pressa de resolver uma questão. E Deus falou, não é assim não. O primogênito é o filho que eu vou dar da sua esposa, Sara. Eu vou abençoar essa aliança, esse casamento, e eu vou fazer da sua velhice a manifestação da minha glória, e eu vou dar Isaque. E na história de Isaque, a coisa se repete. Seus filhos nasceram. Quem saiu primeiro? Esaú. Mas Esaú desprezou. Ele trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E essa história é famosa, né? Mas até dói no nosso coração quando a gente entende que o direito de primogênito não era só para herdar dinheiro, não era só para herdar terra, mas era para herdar a promessa que estava sobre Abraão. Era para herdar a bênção de Deus que estava sobre Abraão. E por que eu estou falando dessa história? Nós somos família. Família nasceu no coração de Deus. Deus instituiu a família antes mesmo de instituir a igreja. E o que é a igreja? Nada mais do que muitas famílias reunidas. A igreja também é chamada família de Deus. A igreja também é chamada
noiva do Cordeiro. Ou seja, tudo tem a ver com o casamento e com essa instituição sagrada que Deus formou para que não apenas um casal fosse feliz e tivesse alegria na companhia um do outro, mas para que através dessa aliança chamada casamento, uma nova geração saudável, equilibrada, abençoada fosse gerada. E a bênção fosse propagada de geração em geração. Por isso que a serpente vem meter o bedelho na relação do casal. Ela vai no Éden, ela mira na mulher. Porque se ela mira na mulher... Por que ela mira na mulher? Porque a mulher tem um poder de influência. Deus colocou na mulher, quando Deus olha para um homem, vê o homem sozinho, ele fala, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. A auxiliadora não é segundo aquilo que o dicionário do português fala. Essa palavra ela perde muito na tradução do original para o português. A palavra ezer, traduzida para o nosso idioma como auxiliadora, ela, no Antigo Testamento, ela é usada 2 vezes para definir a mulher, 3 vezes para definir auxílio militar, ou seja, a força de um exército, e 16 vezes essa palavra define o próprio Deus, quando se fala do socorro divino em favor do seu povo. Então Deus não cria mulher de segunda categoria, ou a gente às vezes auxiliar, não, eu vou ficar atrás como auxiliar de escritório, auxiliar de serviços gerais. Não, não é isso não, gente. Deus fez da mulher socorro. Deus fez da mulher uma força como um exército. Deus fez a mulher para ser solução. Tem um potencial enorme na feminilidade. E o diabo sempre vai mirar na feminilidade, porque quando ele atinge esse potencial, ele volta o homem para o lugar de sozinho. E não é bom que o homem esteja sozinho. Então, muito caos do que a gente está experimentando hoje, a gente experimenta pelo posicionamento feminista que torna a mulher um homem. Então a mulher, ao invés dela ser o socorro, dela ser auxiliadora, segundo o coração de Deus, dela ser aquela que agrega, dela ser aquela que aconselha, aquela que consola, aquela que ensina a próxima geração de homens. Você fala muito em empoderamento feminino. Não tem melhor empoderamento ou maior empoderamento feminino de que é educar a próxima geração de homens. Mas nós estamos vivendo um tempo de mentiras bem contadas. O que é mentira? O que é engano, gente? Engano é o que parece verdade, mas é mentira. Você olha para uma bijuteria muito elaborada, muito bem feita, e você olha para a bijuteria e fala, é joia. É nada. Vai lá no Ourives para fazer a avaliação dela. Não vale nada, ou vale muito pouco. Mas nós estamos trocando coisas de valor inestimável por bijuteria. Não diferente de Esaú, que trocou algo de valor inestimável por um prato de lentilhas. E nós estamos vivendo esse tempo. Valores fundamentais estão sendo queimados, abandonados, rechaçados, ridicularizados. E o que parece verdade tem sido enaltecido como verdade absoluta. Um exemplo bem simples para vocês. Uma frase que tomou um vulto nesses últimos dias. Não sou obrigado. Não sou obrigada. Não parece legal? Pode falar, gente, parece legal. Parece libertador, né? Libertador, eu não sou obrigado mesmo. Não sou obrigado a levar em consideração, sabe? Eu sou livre para fazer minhas escolhas. Não sou obrigado a acatar a opinião de ninguém. Eu não sou obrigada. E virou até estampa de camiseta. Não sou obrigado. E todo mundo saiu ostentando essa frase. Vai no Instagram, não sou obrigado. Vai no Twitter, não sou obrigado. Não estou afim, não quero. Só que nós não fomos forjados para viver só o que a gente quer. Por isso que Jesus falou, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Primeiro ponto. E o que significa negar a nós mesmos? Colocar a vontade de Deus antes da nossa. Por quê? Porque fazendo assim, eu vou colher vida, eu vou colher bênção, eu vou colher o que Deus tem para mim. Agora, se eu fizer só a minha vontade, eu vou passar como um rolo compressor em cima da felicidade, do equilíbrio, da estrutura de todo mundo ao seu redor.
Ah, gostei daquela mulher, olha para mim, não, a minha já está meio passadinha, estou com vontade. Não sou obrigada a continuar nesse casamento. Não sou obrigado a tentar. Não sou obrigado a tolerar esse cara que se desviou do evangelho. Eu não sou obrigada. Você é obrigada sim. Porque a gente se move por aliança, não por prazer. A gente faz o que a gente precisa fazer e não o que a gente quer ou está afim de fazer. Imagina, João Lúcio com 4 filhos pequenos. Se ele levantasse da cama e falasse, estou afim de dar aula não. Sou obrigado. Gente, pois tem gente que está usando essa frase infeliz para justificar a sua irresponsabilidade. Quando a gente assume uma aliança, a gente assume uma responsabilidade. E não é mais sobre a nossa vontade, é sobre aquilo que precisa ser concluído. A palavra de Deus diz assim no Salmo 128, feliz quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E esse feliz que a Bíblia diz, né, ela é a tradução, na nossa tradução em português é feliz, mas no original é bem-aventurado. E o bem-aventurado, gente, é muito mais do que feliz na nossa concepção. Mais uma vez, uma distorção da nossa língua. Uma simplificação, não é uma distorção, uma simplificação, vamos dizer assim. Feliz, o que você pensa? Quando você fala, eu mereço ser feliz. Outra frase aí que parece verdade, parece legal, mas é o engodo. Eu mereço ser feliz, então eu vou passando em cima de todo mundo para ser feliz. Gente, vocês conhecem uma história clássica. O cara casa com a mulher. A mulher tem filhos. Aí ela fica por um tempo ali estressada, atarefada, muitas responsabilidades. Aquele vício começa a ir embora. É igual eu ampliei o patrimônio do João Lúcio em 20 quilos. Minha cinturinha foi embora, não mais, né, gente? Porque isso é a vida, é o processo natural da vida. Ele também ampliou bastante meu patrimônio. Deixa para lá, né, João? Enfim, essa é a caminhada, gente. A beleza muda, a gente envelhece, é o ciclo da vida, não tem nada de errado nisso. Mas essa sociedade doente, que vai mostrando para os homens mulheres super produzidas, faz o cara olhar para a mulher que está lá na revista, a atriz de Hollywood, olha para dele e fala, a minha está acabadinha. Eu sei que acabou com ela, rapaz. A Dev Tyrus tem uma teoria que eu gosto muito. Quando você vê uma mulher bem cuidada, você pode saber, ela é bem amada. Ela tem um marido que entendeu. E ele faz, quando ele ama a esposa como Cristo ama a igreja, é exatamente o que acontece. A igreja vai sendo adornada, santificada, purificada, vai ficando linda, cheirosa, quando Cristo realmente é o cabeça da igreja, né? Então, a gente faz esse paralelo e às vezes o cara fala assim, não estou mais interessado. Aí larga a mulher com os filhos pequenos, se envolve com outra mulher, às vezes casa com ela, a luta chega lá também, mas aí ele chupa essa manga, vai embora. Daqui a pouco ele separa daquela mulher, aí fica doente, velho, gagá, esquisito, diabético, e aí ele volta para a primeira mulher cuidar dele. É ou não é, gente? Desaforo! Mas é isso que acontece. Não larga sua mulher, não, investe nela. Não larga seu marido, não, investe nele. Pelo menos é um terreno que você já conhece. Não coloca um estranho como padrasto das suas filhas. Gente, atenta para a vida, dá uma olhada aí fora. Esse mundo está uma bagunça. Ele não é referência para nenhum de nós. Mas nós estamos substituindo o precioso pelo vil. Nós estamos trocando ouro por palha. E é exatamente o que acontece com Esaú aqui. Esaú desprezou a sua primogenitura. Ele desprezou o fato de ser herdeiro. Era para ser o Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Ele desprezou a aliança do seu avô com Deus. Porque certamente Esaú escutou essa história. E nós ficamos horrorizados com Esaú, mas nós estamos vendendo a nossa bênção familiar por pratos de lentilha.
Nós estamos negando a bênção de Deus porque estamos nos assemelhando a esse tempo e nos contaminando com esse tempo que a gente está vivendo. Gente, a gente está no mundo para ser luz e para ser sal, não é para ser igual ao mundo. Não é para fazer as mesmas coisas que o mundo está fazendo. Aí a gente pensa, você está pensando assim, graças a Deus, eu estou bem, porque eu estou feliz com a minha mulher, já estou casada com ela, tem 15 anos. Estou casado com ela, tem 15 anos, estou aguentando. Ela também ampliou meu patrimônio. Mas estamos firmes aí, temos 3 meninos, está difícil, mas estamos juntos. Só que quando você entra na casa dessa família, você começa a analisar qual é a dinâmica familiar, muitas vezes nós encontramos esposas que não apresentam aos seus filhos a autoridade paterna. Vocês sabiam que é a mãe que apresenta a autoridade paterna aos filhos? O filho é gerado no nosso ventre. Ele vai se desenvolvendo ouvindo o barulho do nosso sangue nas veias e as batidas do nosso coração. Ele conhece o timbre da nossa voz. Quando ele nasce, ele vem para o nosso seio. Ele conhece o nosso cheiro. Tem um ali mamando no colo da mãe. Ele escuta a voz dela e já se acalma. E o pai, muitas vezes, por mais que ele esteja acompanhando e participando dessa gestação e desse momento lindo, que é a chegada de um bebê, ele está fora, fisicamente, ele está fora do processo. Ele teve uma participação, aliás, que ele gostou muito. E depois o processo todo acontece com ele, sim, preocupado, envolvido e tudo, mas a mudança no corpo, o leite brotando no peito, vocês nunca vão saber o que é isso, gente. Você está no compromisso e de repente começa a formigar o seio, porque o menino está na hora de mamar. E começa a pingar e vazar, porque está na hora do menino mamar. Então não interessa onde você esteja. Por isso que a Bíblia, assim, pode acaso a mãe esquecer do filho que amamenta? Não tem como a gente esquecer, gente. A gente vira uma marmita. Tem jeito de a gente esquecer, né? E aí, é a mãe, é o olhar da mãe para esse homem, é que apresenta a autoridade paterna. E o bebê começa a identificar, meu pai. E ela afirma essa autoridade ao longo dos anos. Ou não. Então essa mãe fala com seu pai. Seu pai sabe das coisas. Você vai ver quando o seu pai chegar. Isso tudo está mostrando para a criança que, tem alguém que põe ordem na bagaça. Gente, eu me lembro, eu nunca vou esquecer essa experiência. Eu estava passando um dia difícil, eu já tinha uns 4 meninos. E eles se uniram contra mim naquele dia. Era um motim dentro da minha casa. Sabe quando você fala para o menino, desce daí! E eles olham para você, dá uma reboladinha assim, ó. E eu exausta demais, sabe como? Que aí você já está exausta. A gente imagina 4 meninos pequenos. Uma vez eu estava procurando o Arthur com o Arthur no meu colo. Por aí você vai vendo o estresse de uma mãe. Claro, Miguel, cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Andei a casa toda, cadê o Arthur? Os dois olharam para mim e falaram assim, mãe, você está brincando, né? Eu não estou brincando, não! O menino está engatinhando, vocês perderam o neném! Mãe, está no seu colo. Eu olhei aqui, ele estava encaixado aqui na minha cintura. Eu já estava tão acostumado a fazer as coisas com o menino no braço, que ele estava já... Uma simbiose. Eu olhei para ele chupando o bico, olhando para mim. E eu estava nesse dia difícil. Aí o João chegou em casa. O João é professor, trabalhava 2 turnos, enfiou a chave na porta. Quando ele enfiou a chave na porta e virou, um falou, papai! Aí eles saíram correndo, abraçaram o pai, beijaram o pai, embolaram na perna do pai. Papai, papai, papai. Sofia era pequenininha, tinha 1 ano e pouquinho. Ele pegou a Sofia no colo e os outros 3 abraçando, ele beijou. Eu olhei para bendito seja Deus. Ele olhou para mim e falou, está tudo bem, meu bem? Eu falei, meu bem, graças a Deus que você chegou. Ele olhou para mim assim e falou assim, o dia foi difícil, muito. Aí um saiu correndo, subiu no sofá, subiu no encosto do sofá. Ele só olhou e falou, Arthur? Só olhou, ele só olhou. O Arthur estava subindo naquele encosto de sofá,
O dia inteiro eu mandando ele descer, ele ficava em cima rebolando. O pai só olhou e o menino escorregou. Eu olhei para ele e falei assim: autoridade adentra a porta quando você chega, meu bem. Louvado seja Deus. Eu lamento pelas mães solteiras. Deus fez tudo certo. Deus fez tudo certo, mas a gente avacalha com tudo. Aquelas mulheres que falam: não precisa de homem, não. Não, você é pai e mãe. Não, querida, você não vai ser pai. Porque você é fêmea, você é mulher. Você pode ser uma mãe maravilhosa, mas a figura paterna é insubstituível. E Satanás tem deformado o homem, tornado o homem um ser asqueroso, abusivo ou banana. Por quê? Porque a criançada conecta isso com a sua experiência com Deus. O diabo deforma a figura do homem para prejudicar a experiência da geração com a paternidade de Deus. Então o povo se torna incrédulo. A nova geração: Deus, pai? Deus tem coisa mais importante para cuidar. Já ouviu isso dos jovens? Deus tem mais coisa importante para cuidar. Quando você vai ver, o pai do menino tem coisa mais importante para cuidar. Não dá tempo para ele. Não prioriza o tempo junto. Ou então Deus, Papai Noel. Pai que ama, dá tudo. Não. Meu pai me amou, mas não me deu tudo. Graças a Deus que ele não me deu tudo. Mas os pais culpados querem suprir os filhos com coisas. Então eu vou viver minha vida, eu vou viver do meu jeito, mas aí o que eu faço? Eu dou tudo que meu filho precisa. E aí quando o filho vai para a droga, ele fala assim: mas como, pastora, que meu filho foi para a droga? Eu dei tudo que esse menino precisava. Você está aí que é o seu problema. Você deu tudo. Mas o que você quis dar, você precisava dar, muitas vezes você não deu. Então, gente, a gente está trazendo para a nossa vida. Gente, é claro que existem situações, a gente ensina a criança no caminho que ela deve andar. Mas chega um momento que os filhos crescem. E eles fazem escolhas. E muitos deles vão querer experimentar um caminho diferente daquele que a gente ensinou. Mas que se esse dia chegar na sua vida, que não tenha nas suas costas a culpa e o remorso por saber que esse menino está no caminho, porque você não foi pai e você não foi mãe. Porque ter filho é fácil, é até gostoso fazer. Mas criar os filhos é outra parada. É trabalho árduo, é trabalho insistente. É um trabalho de repetição. Sabe, mulher, por que Deus deu para a gente tanta palavra? Não é para a gente fofocar. Não é para a gente maldizer. Não é para a gente amaldiçoar. É para a gente falar 572 vezes. Já escovou o dente? Já lavou a mão? Volta lá. Já fez para casa? Desce daí. Não é? A gente repete, até que um dia a ficha cai e entra. Não é? Enquanto isso, a gente vai repetindo. Muitas palavras para interceder. Porque onde tem uma mãe chorando e gemendo, o Senhor está ouvindo, está colhendo essas lágrimas e vai mudar essa história aí. Vai mudar essa história aí em nome de Jesus. Agora vai custar o quê, gente? Quais são os pratos de lentilha que o Satanás tem colocado na sua casa? Qual que era o problema de Esaú? Ele tinha uma necessidade imediata. Ele tinha fome. O texto diz para a gente que ele foi caçar e voltou com fome. E o que estava acontecendo? Comida estava sendo feita. Você já viu o poder que o cheiro de uma comida sendo feita faz com você que está com fome? Aleluia, quando você pode comer, né? Agora quando você não pode comer. É forte mesmo, igreja. Aquele cheiro parece assim, aqueles desenhos animados de antigamente, né? O cheiro ia levando a pessoa assim, o personagem ia flutuando assim. Esaú estava com fome, era uma necessidade básica, fundamental do ser humano, comer, se alimentar. Agora, vocês acham que ele estava morrendo mesmo?
Porque ele falou assim, que é isso? Eu estou morrendo aqui, você está falando de direito de primogenitura. Ele estava morrendo, o que vocês acham? Uma pessoa que está morrendo de fome, ela não consegue nem falar, gente, ela está morrendo de inanição. Ela vai falhando, ela vai definhando, para de falar, para de andar. E aí ela sucumbe à doença. Não é assim, me dá comida aí, eu estou morrendo. Isso é uma força de expressão, né? Porque realmente a fome está difícil. Mas dava para esperar? O que vocês acham? Dava para esperar? Mas tinha um cheiro. O cheiro junto com a necessidade. E ele falou, isso é coisa vermelha. Imagina um molho à bolonhesa, assim, bem borbulhante. Colorido, bonito, cheiroso, atraente. Casou com a minha fome. É assim que Satanás faz. Jacó não estava pretendendo corromper o irmão. O irmão é que chegou com fome. Coincidiu que ele estava cozinhando. E ele, que não era bobo nem nada, falou assim, juntou a fome com a vontade de comer. E falou com ele, você quer? Você quer mesmo? Então me dá o seu direito de primogenitura. O que Esaú podia ter feito? Você está louco? Eu estou com fome, sim. Mas eu não vou abrir a mão da minha bênção, não. Eu não vou abrir mão da minha bênção, não. Tão diferente de Jacó quando foi lutar com o anjo. O mesmo Jacó que ofereceu o prato de lentilha para o irmão e rapidinho ele aceitou, foi o mesmo Jacó que se apegou à luta com Deus no Val do Jaboque e falou, eu não vou te largar enquanto não me abençoares. Deus quer suscitar Israel. Naquele dia ele teve o nome dele mudado e falou, de você eu vou fazer um povo que até hoje carrega o nome do ex-Jacó, Israel. O problema, gente, não é a nossa necessidade. O problema não é o perfume, nem o cheiro do pecado, das coisas que parecem atraentes nesse mundo. O problema é o que enche o seu coração e o que isso está fazendo com você. Tem coisa que você assiste, que você sabe que mata a sua família, mas você continua assistindo. Tem hábitos na sua casa que não implanta Deus na mente e na atitude dos seus filhos, mas você continua consentindo. Por quê? Porque tem a cor bonita, é cheiroso e apraz ao seu apetite. Tem conversas que acontecem na mesa que você sabe que desagrada a Deus, mas você continua consentindo. Aliás, às vezes você mesmo levanta a conversa. Você fala mal da igreja, fala mal do irmão, fala mal do pastor e quer que seus filhos tenham comunhão com a igreja? Você vem brigando dentro do carro, se agredindo dentro do carro, chega aqui, você põe a máscara de crente e faz, a paz do Senhor, irmão. Você acha que os meninos não vê? Os meninos olham e falam assim, eu quero o pai da igreja. Por que você acha que a meninada fala assim, na igreja só tem hipócrita? Qual é o exemplo? Qual é a vida que os nossos filhos têm visto em nós? Será que nós dependemos de Deus para sermos pais e mães? Será que a gente dobra o nosso joelho e fala, Senhor, eu sou humana. Falar igual o apóstolo Paulo com o Senhor, o mal que eu quero, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu estou fazendo. Espírito Santo de Deus, me dá sabedoria para eu educar esse menino, Senhor, que não vem com manual de instrução, Senhor. O que funciona para um não funciona para o outro. O que dá certo para um não dá certo para o outro. Já começou lá na casa do Adão. Me ajuda, Espírito Santo, me dá ferramenta. Será que não dependemos de Deus ou a gente está vivendo uma religião onde a gente só vem na igreja e pensa que a salvação dos nossos filhos está em apenas frequentar a escola dominical? Eles vêm uma vez na escola dominical e passam 5 dias por semana com tanto de professor enchendo a cabeça dos nossos filhos de uma ideologia falsa e mentirosa. Aí a gente quer lutar contra as ideologias falsas, e não tem nada de errado nisso. Nós estamos aqui, a gente paga imposto, a gente tem direito, a gente vota, a gente tem voz, a gente tem que se envolver, sim, a gente tem que participar da vida pública, sim, mas a nossa melhor arma a gente precisa de usar. E a Bíblia fala, ensina a criança no caminho em que ela deve andar.
Ela não vive de comida de domingo, não, gente. Ninguém aqui vive de almoço de domingo, não. Você precisa comer todo dia. Pelo menos 3 vezes por dia. A mesma coisa é com o alimento da palavra do Senhor. Se os nossos filhos não aprenderem a verdade, a mentira bem contada vai entrar. O engano vai entrar. Mas se os nossos filhos forem discipulados... Jesus não mandou a gente dar folheto. Jesus mandou a gente fazer discípulo. E fazer discípulo dá trabalho. Fazer discípulo envolve envolvimento de coração. Muitas refeições ao redor da mesa. Caminhar junto, tirar férias junto, abraçar, beijar. Entender o outro só de olhar. Isso fala de fazer discípulo. É se tornar amigo, se tornar íntimo, se tornar próximo. E se tornar um exemplo. A música da Cristina é muito adequada. A gente deve olhar para o Senhor. Mas, infelizmente, isso está tornando a picaretagem gospel. Está chancelando. Não olha para mim, não, olha para o Senhor. O apóstolo Paulo falou assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu sei que é necessário a gente entender que nós somos humanos. E é exatamente isso, tudo que a Cristina ministrou sobre nós na canção que Deus colocou nos lábios dela. É isso mesmo, olha para o Senhor, porque Ele nunca vai se decepcionar. Mas não olha só para o Senhor para não se decepcionar com os outros, não. Olha para o Senhor para Ele ser forjado em você. Porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos. Quanto mais tempo diante de Deus você passa, mais semelhante a Ele você vai se tornar. Quanto mais você inculcar a palavra de Deus, mais é isso que vai sair da sua boca. A boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você tem as explosões de raiva com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, esse é quem você é. E a sua boca está revelando a feiura do seu coração, ou a beleza do seu coração. Pratos de lentilhas são colocados para nós todos os dias. Todos os dias, Satanás vem com uma comida cheirosa, colorida, bacana. E ela nos parece tão apetitosa e atraente. E a gente quer resolver o nosso problema agora. Eu quero resolver agora. Eu estou infeliz nesse casamento, eu quero divórcio agora. Esse menino está me dando trabalho, eu quero resolver isso agora. Vou dar uma surra nele agora. Vou mudar ele de escola agora. A gente não pergunta para Deus o que Ele quer, qual é o propósito dEle, como eu vou esticar esse arco para poder lançar a flecha. Não, a gente não pergunta para Deus, a gente faz do nosso jeito. E quando dá ruim, a gente culpa Deus. Esaú ficou transtornado. O texto diz para a gente muito claramente que ele não quis. Ele trocou rapidamente. O que me vale? O que me vale isso aí? Esse direito de primogenitura. O que me vale? Eu estou morrendo, me dá essa comida. Tá bom, eu juro, é sua. A mãe instruiu a Jacó: não te basta a primogenitura, vai lá buscar a bênção do seu pai. E ele foi. Se vestiu de Esaú e foi. E em Gênesis 27, 36... Esaú fica indignado quando ele chega para buscar a bênção do seu pai, e a bênção já tinha sido dada a seu irmão. E ele diz assim, no verso 36, não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Presta atenção. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então, perguntou ao pai, o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Ô, gente, vocês acham que Isaac não tinha autoridade para falar assim: fui enganado, seu irmão mentiu para mim, então eu estou revogando toda a bênção que eu dei para ele e vou abençoar você? Ele podia ter feito isso, gente? O que vocês acham? Não podia. Por quê? Ele foi enganado. Ele abençoou Jacó pensando que estava abençoando Esaú. Não foi? Mas Isaac sabia o que moveu o coração de Jacó e a palavra que ele recebeu desde o ventre. Deus avisou: o menor servirá
ao maior. Ele sabia, o menor servirá ao maior. O que eu falei, gente? O maior servirá ao menor. Acertei agora? O mais velho vai servir ao mais novo. Deus já tinha falado quando eles ainda estavam no ventre. Certo? E eu acredito plenamente que naquela hora Isaac entendeu. Deus escolheu o menor. Aliás, né, gente? A cara de Deus, né? Escolheu o menor. É claro que as consequências vieram. Jacó também foi enganado por Labão, porque é o negócio seguinte, Deus está cumprindo o propósito dele, mas a lei da semeadura é implacável, ela também está funcionando todo o tempo. Ele também foi enganado pelo seu sogro. Agora, cá para mim também, mais uma vez, Lia era a escolha de Deus, Jacó escolheu Raquel. Mas Lia, para mim, era a escolha de Deus, porque foi no ventre dela que ele colocou a tribo de Judá. Umas coisas, gente, que a gente só vai entender no céu. Mas hashtag fica a dica. Deus tem um jeito dele de fazer as coisas. E a gente não questiona. A gente abaixa a cabeça e confia. Porque ele vai fazer com que tudo redunde em bênção, em vida. E o plano dele é perfeito. Isaac não revogou a bênção. E falou, não. A bênção está com seu irmão. E você vai servir ao seu irmão. Ele ficou indignado. Agora presta atenção no que ele falou. Ele me enganou. Ele te enganou, Esaú? Ele te enganou? Ele jogou limpo com você. Eu tenho a comida. Você quer comida? Quer? Então me vende o seu direito. Ele propôs. E você aceitou porque você quis. E hoje, gente, tem muita coisa que você está aceitando na sua vida, e amanhã você vai gemer, e vai gritar, e vai falar, mas por que isso está acontecendo? Por que Deus que o Senhor está permitindo isso? Porque você escolheu, você consentiu. Nossa, pastora Naira, você trouxe essa mulher aqui para bater na gente? Hoje, desculpa, eu sempre peço para Deus, Senhor Deus, dá uma palavra macinha. Ele falou assim, não, porque você precisa de palavra dura para andar no meu caminho. E o ouvido mais perto da sua boca é o seu. Então, enquanto eu estou trabalhando no você, Helena, eu vou trabalhando no meu povo também. E eu vou dizer para você, nós estamos vivendo um tempo que a gente não está precisando de ninguém alisar o nosso pecado, não. E eu estou chamando vocês ao arrependimento. Para de negociar suas crianças por pratos de lentilha. Para de ser atraído por aquilo, pelo perfume desse século. Não, você tem que ter uma carreira. Porque filhos crescem. Vão viver a vida deles. Você vai ficar o quê? Dependendo de marido? Vou dizer para você, solteira, está aqui, filha, adolescente, deixa eu ver, tem solteira aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, temos umas solteiras aí, muito bem, deixa eu falar com vocês. Solteira, planeja. Hoje, graças a Deus, a gente tem condição de planejar a carreira, planejar a vida profissional, para que você trabalhe. Mas na hora que os filhos chegarem, que você reajuste a sua prioridade. Homens, você não ajuda a sua mulher não, meu amado. Você é pai. Essa história de, meu marido me ajuda não, hein? Ele é pai. Tem uma parte que é dele. Tem uma parte que cabe a ele. Ele não está ajudando, ele está sendo pai. E pai põe a mão na massa. Pai se envolve. Pai participa. Pai leva na escola. Pai troca fralda. A Revolução Industrial tirou os homens de casa. Antes o homem trabalhava e muitos deles, a maioria deles trabalhava ali na terra, no quintal. O filho estava participando, aprendendo com o pai a cuidar das coisas. Hoje os pais falam assim, não, eu vou para o trabalho porque eu estou trabalhando pela minha família. Está trabalhando pela família nada, está trabalhando para você mesmo. Porque quando você entra dentro de casa, você não tem paciência com os meninos. Tem paciência. Está trabalhando pela família?
Então ama a família. Porque não adianta nada você prover dinheiro, prover comida e não prover amor, prover correção, prover limite, participação, pôr a mão na cabeça dos seus filhos e abençoar os seus filhos. Ficou muito cômodo no nosso tempo. Sabe por quê? Porque as mulheres se apossaram da autoridade masculina. E agora estão reclamando de que estão sozinhas. Ficou fácil para os homens. Não precisa nem gastar dinheiro com prostituta. Transa com a namorada. A namorada que ele não quer assumir para casar. Vamos viver na nossa vida assim, em relação aberta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, pessoal. E que o Senhor abra os nossos olhos para os cheirosos pratos de lentilha que estão entrando e roubando a bênção. Porque foi isso que Esaú perdeu. A bênção. Não adianta a gente vir para a igreja e cantar aqui: a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Isso é uma parte, você proclamar isso. A outra parte é você trabalhar por isso. É você se vestir disso. Da educação dos seus filhos, é você fiscalizar o que eles estão aprendendo na escola, é você sentar com eles e inculcar Cristo na mente deles, é discipular, é fazer discípulos de Cristo dos seus filhos, pela palavra e pelo exemplo. Que os seus filhos, olhando para você, pai, vejam a face amorosa de Deus, e olhando para você, mãe, mulheres foram feitas para curar, para gerar. Mulheres foram feitas não para disputar, mas para autorizar. Nós precisamos voltar ao padrão de Deus e dar as costas aos pratos de lentilha cheirosos e coloridos, que parecem que vão matar a nossa sede e fome. E matam. Você sente prazer. Você sente alegria. Mas vai custar o quê? Jacó recebeu o direito de primogenitura. Jacó recebeu, mesmo que por uma via torta, a bênção de seu pai. E seu pai entendeu que Deus estava trabalhando. E depois ele lutou com o próprio Deus. E disse para ele: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Quem quer, ocupa o seu lugar. Quem quer colher a bênção, ocupa o seu lugar. A gente está no meio de uma geração que quer tudo sem esforço. Alguém faz o serviço para mim, por favor? Não, eu não preciso criar meu filho, minha mulher está com ele em casa. Sua mulher não é homem, querido. Não, minha mãe faz isso por mim. A avó é como se fosse a segunda mãe. Eu preciso trabalhar. Ô, gente, é claro que nós temos aqui casos e casos. Tem pessoas que precisam trabalhar para pôr o pão dentro de casa. Mas eu conheço N histórias de mulheres que falaram: Senhor, eu não tive filhos para minha mãe criar. Eu não tive filhos para a creche criar. Herança do Senhor são os meus filhos, e o fruto do meu ventre é o seu galardão. Eu quero cuidar pessoalmente do galardão que o Senhor me deu. E o Senhor mudou a história, prosperou o trabalho do marido, deu a ela criatividade para ela trabalhar de casa, abriu portas. Quando você busca, quando você bate, Ele abre.
Principalmente quando o seu objetivo é fazer a vontade dele. Não, Senhor, a minha preferência é ter uma carreira, trabalhar fora, usar um saltão bem poderosa e chegar em casa e só falar com o filhinho: ei, filhinho, que bom, a vovó cuidou de você para mim. A nossa carne se inclina para facilidades. Mas a bênção não está no perfume da sopa de lentilha. A bênção não está no imediatismo de uma fome saciada pelo saboroso prato bem preparado. A bênção está na persistente busca. Jacó pastou na mão de Labão. Depois voltou para casa morrendo de medo do seu irmão. Mas no meio do caminho tinha o vale de Jaboque. E ele saiu mancando, mas com a bênção na mão. Israel, nasceu Israel, o povo de onde viria o Salvador de todos nós. Porque um homem se dispôs a valorizar a bênção de Abraão e de Isaac. Um homem se dispôs a conhecer esse Deus que se apresentou para ele em Betel. Um homem lutou com Deus no Val do Jaboque. E saiu mancando, mas diferente, mudado, transformado. Vocês entendem o que eu quero dizer? O caminho da bênção não é um caminho de facilidades. É um caminho de renúncia. É um caminho para gente casca grossa, querido. Para gente que vai falar, a gente gosta muito de cantar, né? E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? E a gente ama o ritmo. Me dá minha bênção para depois subir. A gente ama. Mas é mais profundo do que isso, gente. Eu fico imaginando aqueles homens, aqueles dois lutando. Lutando. A insistência daquele homem estava sendo colocada à prova. E ele perseverou até o fim. Persevere também. Você quer a bênção para sua casa? Rejeite os pratos de lentilha. Deus é um Deus de família. É na família que Ele ordenou a bênção. Desde o início de todas as coisas. Ele forma um povo de uma família. E Ele coloca o seu filho em uma família. E no final de tudo, vai ter o grande casamento. Começou com o casamento e vai terminar com o casamento. A base da família. Que a gente viva o plano de Deus. Mesmo que isso nos custe. Rejeite os pratos de lentilha que estão sendo colocados na mesa da sua casa. Mesmo que eles sejam perfumados e matem a sua fome temporariamente. Você que está tendo problema com a pornografia, isso é morte. Morte do seu casamento. Contaminação para os seus filhos e para a sua geração. Seja você homem ou mulher. Busque ajuda, é um vício. Você precisa de libertação. A pornografia reprograma o seu cérebro. Você não vai ver sua esposa ou seu marido como você via antes. Muda a maneira de você se relacionar com ela. Em nome de Jesus, eu estou falando para você que tem vício com pornografia. Ninguém sabe, Helena. Deus sabe. E me mandou aqui para te dizer: busque ajuda. Busque libertação, porque isso está matando o seu casamento. E outros pratos de lentilha, além da pornografia. Às vezes, bons empregos são pratos de lentilha. Aqueles que te tiram semanas e semanas de casa. Peça a Deus para abrir outra porta para você. Não se conforme com a sua atual situação.
se ela está te tirando do convívio com a sua família. Peça ao Senhor para abrir uma porta. Ele é a porta, como nós cantamos aqui hoje. E Ele abre oportunidades onde elas não existem, para que o seu propósito seja feito na sua vida. Feche os seus olhos, fique de pé no seu lugar e vamos orar. Se você está aí com a sua família, sua esposa, seus filhos, segura a mão deles. Que grande bênção. Com todas as dificuldades, um dia você amou essa pessoa, escolheu essa pessoa, se casou com ela. Honre essa aliança. Honre essa aliança. E eu quero te contar um segredo. Eu e o João temos 31 anos de casados, pela misericórdia de Deus. E quem aqui tem mais anos de casados vai poder atestar o que eu estou dizendo. O melhor vinho fica para o final. Vale a pena perseverar. Vale a pena. Não é à toa que em Caná da Galileia, naquele milagre maravilhoso, Jesus produziu o melhor vinho. E é isso que Ele quer fazer nas nossas casas. Amém? Amém. Já estão todos de pé. Eu sei, pode permanecer assim. Mas você vai fazer uma pequena retrospectiva no seu coração. Você, homem, marido, pai, você, mulher, esposa, mãe, você, jovem, filho, filha, irmão. Cada um identificando a sua posição na família, no corpo de Cristo, aonde você atua, onde Deus colocou. E você vai pensar agora, quais são os pratos de lentilha que têm sido colocados diante de você e que tem feito com que você renuncie a algo de valor real por eles. E você vai clamar a misericórdia de Deus pela sua vida agora e vai declarar junto conosco que você rejeita esses pratos de lentilha a partir de hoje, que você vira uma chave na sua vida e que você vai assumir as suas responsabilidades de pai, de marido, de mãe, de esposa, de filho, de filha, e vai brigar se necessário for, vai lutar se necessário for, para não perder a sua bênção. Amém? Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada nós podemos fazer, como a Tua palavra mesmo já nos adverte. Nós reconhecemos que em algumas vezes temos dado mais valor para as coisas que esse mundo nos oferece do que aquilo que está na Tua palavra e nós já conhecemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do nosso coração enganoso, que é atraído por coisas vãs e muitas vezes negligencia aquilo que o Senhor preparou para nós, aquilo que vem do Senhor para nós. Que em nome de Jesus sejamos ousados em nos arrepender agora, Senhor, de todas as nossas decisões equivocadas, de todas as nossas atitudes em direção àquilo que é vil, que é palha, que às vezes satisfaz uma necessidade, um desejo momentâneo, mas que para isso custa a bênção do Senhor na nossa vida. Tem misericórdia de nós. Nós nos arrependemos, nós damos um passo atrás, nós rejeitamos aquilo que não vem de Ti, e nós pedimos a Tua consciência, o Teu discernimento, o agir do Teu Espírito Santo para nos dar clareza e entendimento, para que não venhamos abrir mão da bênção do Senhor sobre nós. Que o Teu Espírito Santo, amoroso, consolador, nos direcione e que possamos, ó Deus,
lutar pela bênção, clamar pela bênção, perseverar pela bênção e sermos, ó Deus, a bênção que o Senhor preparou para que pudéssemos ser na vida daqueles que convivem conosco. Abre os nossos olhos, abre os nossos entendimentos e que nunca, jamais negociemos a bênção do Senhor para as nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.